Olá, eu sou a professora Lúcia Lima e nós vamos para mais uma aula, a qual nós iremos tratar de tipos de predicados. Sejam bem-vindos à nossa aula, espero contribuir com a aprendizagem de cada um de vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o que é predicado, como identificar o predicado na oração, o núcleo do predicado e quais são os tipos de predicado. Então, o que é predicado? Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito, ou seja, quando eu identifico o sujeito na oração, tudo que sobra depois do sujeito chama-se de predicado. Tirando o sujeito, o restante é o predicado. E no predicado é obrigatório a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Então, todo predicado tem que ter um verbo ou esta locução verbal. E assim, configurando com o que a gente estudou sobre sujeito, em cada oração tem um verbo. Então, a gente identifica o verbo, faz a pergunta o que ou quem, identifica o sujeito e o que sobrar depois do sujeito a gente chama de predicado. Ou seja, tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. E tudo que se difere do sujeito, tudo que não é sujeito, é predicado. Como eu já disse, tirando o sujeito, tudo que sobra na oração é o predicado. E o verbo é o núcleo do predicado. O que é o núcleo? É a parte mais importante da oração. Então, o verbo é quem esclarece a ideia da oração. Nós temos exemplos de predicado. Nós temos o verbo entregaram as tarefas. Quem foi que entregaram as tarefas? O sujeito. Nós temos o sujeito Mariana e Pedro. Oportunizando o sujeito Mariana e Pedro é sujeito composto. Entregaram as tarefas, tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, quem é o predicado? Entregaram as tarefas. Minha tia fez um bolo de fubá maravilhoso. Fez é o verbo, quem foi que fez? Minha tia, sujeito simples. Fez o quê? Fez um bolo de fubá maravilhoso, tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, o restante da oração após o sujeito nós chamamos de predicado. Meus atuais vizinhos mudaram para cá semana passada. Nós temos o verbo mudaram, quem mudaram para cá? Meus atuais vizinhos, o sujeito simples. Mudaram para cá na semana passada, nós temos o predicado. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Os professores ensinaram tudo antes do seminário. Ensinaram é o verbo, quem foi que ensinaram? Os professores, sujeito simples. Ensinaram tudo antes do seminário é o predicado. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. E aqui nós temos os tipos de predicado que iremos esmiuçá-los agora. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. E o que é o predicado nominal? O predicado nominal ele é constituído pelo verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo o nome, que é atribuído a uma característica do sujeito. Os verbos de ligação são os verbos que indicam o estado, ligando uma característica ao sujeito. Não indicam uma ação realizada e nem atua como núcleo do predicado nominal. Então, um dos verbos de ligação, os verbos de ligação, nós temos estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar e andar. Eu costumo dizer que o verbo de ligação, o qual fazem parte dos predicados nominais, ele é um pouco fraco. Por quê? Porque eu tirando o verbo, dá para eu ter a mesma compreensão da oração. Por exemplo, Pedro é feliz. É verbo de ligação. Aí eu vou tirar o verbo é. Pedro feliz. A gente entende do mesmo jeito. Por esse motivo, eu costumo dizer que o verbo de ligação ele é um pouco fraco. Ele não atua com muita determinação nos predicados nominais. Aí nós temos Pedro é o sujeito, é feliz é o predicado nominal, porque é verbo de ligação.
E feliz é o predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É uma característica atribuída ao sujeito. Então, Pedro, feliz. E nós temos o predicado verbal. O predicado verbal, o seu verbo, de fato, é forte. Ele é significativo como núcleo. Ele determina uma compreensão formal, compreendida da oração, diferentemente do predicado nominal, que a gente tirando o verbo, a gente compreende do mesmo jeito. Vejamos o seguinte. Os verbos que fazem parte do predicado verbal são verbos significativos. Eles indicam ações como pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar e etc. Esses verbos podem ser intransitivos ou transitivos, apresentando objeto direto e objeto indireto como complemento dos verbos. Aí nós temos a oração. Eu comi um brigadeiro. Vejam bem como o verbo do predicado verbal ele é mais forte do que o verbo do predicado nominal. Vejam bem, eu tiro o verbo comi. Eu, um brigadeiro. A frase fica descontextualizada, não temos uma compreensão formal. Diferentemente do verbo de ligação, que a gente tirando o verbo dá para compreender a oração. Então nós temos sujeito eu, comi é o verbo, chamado de verbo transitivo direto, e nós temos o predicado verbal. E o que é verbo transitivo? Aqui a gente vem pontuando assim, verbo transitivo direto, quem é objeto direto. Na próxima aula nós iremos falar com mais detalhe a respeito dos verbos transitivos diretos e indiretos. E o que é predicado verbo nominal? Predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos. Um núcleo é o verbo significativo, que aparecerá nas orações. O verbo significativo é aquele verbo que faz parte do predicado verbal, que é aquele verbo forte, como a professora costuma dizer. Ele determina a ação do sujeito. E ele indica uma ação do sujeito. E o predicado verbo nominal, nós temos a oração, a menina chegou cansada, nós temos o verbo chegou, certo? Que é o verbo que indica uma ação, e nós temos a palavra cansada, que é um adjunto adverbial de modo. A menina chegou cansada. Esse adjunto adverbial de modo, ele vem caracterizando o sujeito menina. Mas eu também costumo dizer que tem outra forma da gente identificar o predicado verbo nominal. Por exemplo, a gente acrescentar que depois do verbo da oração, qualquer verbo de ligação e não irá mudar o significado da oração. Por exemplo, professora, a menina chegou e estava cansada. Estava é verbo de ligação. A menina chegou e continuou cansada. Continuou é verbo de ligação. A menina chegou e permaneceu cansada. Permaneceu é verbo de ligação. Então, para você identificar o predicado verbo nominal, você vê o seguinte: tem um verbo significativo e logo em seguida tem um adjetivo, um adjunto adverbial de modo ou qualquer adjunto adverbial. Identificou, mas você também pode ir por outra regra. Tem um verbo significativo, tem um adjetivo ou adjunto nominal e você acrescenta mentalmente qualquer verbo de ligação aqui, como eu já pontuei, e não irá mudar o significado. Pronto, aí vejamos o exemplo. A menina é o sujeito, chegou cansada é o predicado verbo nominal, nós temos o verbo significativo chegou, mas o adjunto adnominal. E chegou é o verbo significativo, como já pontuei, e cansada é o predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito? É uma característica atribuída ao sujeito. Então, assim, vamos relembrar como identificar o predicado nas orações. Nós temos determinados verbos que cabem à pergunta o quê, e nós temos também determinados verbos que cabem à pergunta quem. Na primeira oração, nós temos o verbo caiu. O que foi que caiu muito forte? A chuva, sujeito, nós temos o sujeito simples, e eu disse que tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, o que foi que sobrou? O verbo, que é o núcleo da oração, caiu muito forte, é o predicado. E configurando assim, como caiu não é verbo de ligação, automaticamente ele é um predicado verbal.
Os animais se esconderam da chuva. Se esconderam é o verbo. Quem foi que se esconderam da chuva? Os animais, sujeito simples. Tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. E o que foi que sobrou, professora? Se esconderam da chuva. Esconderam é o verbo, é o núcleo do predicado, não é verbo de ligação, por esse motivo é predicado verbal. Ficamos por aqui com a nossa aula dos tipos de predicado. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Façam parte desse processo de ensino-aprendizado. Acessem as nossas aulas e bons estudos.